temos que ser. Amém. Nós não podemos desistir do caminho da verdade, porque é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos dar a cura, é Ele que vai trazer as bênçãos que você precisa. É só esse Deus. Então só existe um caminho na vida dele. É o caminho da salvação. Nós não podemos ter outro caminho. Eu vou ler aqui em Mateus 7, capítulo 13, até o 14. Só até aí que eu vou ler. E só existe dois caminhos. Caminho da salvação e caminho da destruição. Meu Deus. Só existem esses dois caminhos. Meu Deus. E nós temos que estar atentos a esse caminho. O Senhor fala: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e o espaço, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Meu Deus. E por que estreita? É a porta, apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Pouco há quem encontre o caminho estreito. Por isso que o Senhor fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meu Deus. Irmão, só existe uma finalidade eterna: buscai por um propósito de vida. Você tem um propósito de vida na sua vida? Então você entra pelo caminho estreito. Porque o larga vai te deixar por um caminho de destruição. E não tem mais volta para você. Você foi chamado. Você é uma pedra preciosa. Aleluia. Sacerdócio real. Amém. Nação santa que Deus trouxe até para você. Ele te chamou. Então cuida de entrar pela porta estreita. Como ajudar você nessa missão? Tenha uma vida de oração. Porque oração é fôlego, é alimento. Essa vida que nós temos que ter. Se você não tiver oração, você não tem alimento. Alimento da palavra, um alimento espiritual que Deus possa te dar, te oferecer. Arrepender-se dos seus maus caminhos. Você tem como arrepender dos seus maus caminhos? Porque você é escolhido. Você veio, você é escolhido. Por que não se arrepender dos maus caminhos? Por que duvidar da porta estreita? Nós não podemos nunca duvidar dessa porta. Que é o caminho que só te dá a salvação. Meu Deus. Estudar a palavra de Deus é tão bom. Sem a palavra de Deus, você não tem vida, você não tem fôlego. A palavra, ela é rica. É mais doce do que o mel. Verdade, aleluia. Mais desejável do que o ouro. Amém. Glória a Deus. Existe a palavra. É só conhecer. Amém. É só aprender, gente. Muitos estão dormindo. Muitos estão desanimados. Cadê a porta estreita? Meu Deus. Onde está? Que caminho estão se levando? Pratique a gratidão. É tão bom você agradecer ao Senhor. Você ser grato a Ele. Em tudo que Ele faz pela sua vida. Em tudo que Ele está fazendo pela minha vida. Eu agradeço a Deus por ter fôlego. Por estar aqui na palavra. Amém. Porque é tão bom. Ele é tão vivo e eficaz na minha vida. Aleluia. Jesus. Eu acredito nesse Deus, que tudo Ele vai fazer por mim e por você. Aleluia. Meu Deus. E Ele vai fazer. Meu
verdade para o seu destino. Não um, apenas duas. O caminho estreito e o caminho largo. Jesus está falando de dois destinos. A vida ou a destruição. Você prefere a vida ou a destruição na sua vida? Ele só fala desses dois caminhos. Meu Deus. Você não tem outro caminho para você escolher. Meu Deus. Ou você quer se destruir, ou você quer viver na presença do Senhor. Meu Deus. Escolhe. Está dentro do teu coração. Só escolher. Só existem essas duas verdades. Porque o Senhor só enxerga aquele que eu tenho ainda. Aquele que você vai e busca em espírito e verdade. Aleluia. Oh, meu O Deus. versículo 13 começa com um comando. Entrai pela porta estreita. Não é assim? O versículo 13 fala, entrai pela porta estreita. Só isso. Ele já fala, entrai. Entrai. Buscai o caminho dele. Entrai por essa porta. É o que ele está fazendo e está pedindo a vocês. Irmão, não se autodestrói. Não se destrói. Cuidado. Cuidado com maus amizades. Cuidado com aquilo que possa deixar você fora do caminho de Deus. Porque muitos estão chegando nesse ponto e não estão enxergando. Aí daqui a pouco está, Senhor, ai Senhor, me ajuda, Senhor. Como que o Senhor vai fazer se você mesmo não está buscando? Meu Deus. Meu Deus. Não é assim? O Evangelho sempre fala de obedecer. Não basta estudar a palavra, a porta estreita e admirar. Não basta só isso. Porque o inferno está cheio de pessoas que admiram Jesus e seu ensinamento, mas não seguem. E é assim mesmo, irmão. Está cheio e não segue o Senhor. Não vem buscando o Senhor. O que mais importa para vocês? Eu me importo muito quando eu estou em casa. Estava falando com a pastora. Pastora, às vezes eu estou em casa e estou sentindo vontade de escrever alguma coisa. Às vezes sai de mim. Entendeu? Porque são palavras que Deus me dá. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e o bem. Ele está em todas as partes. Aonde você estiver, Ele sabe aonde você está. E não adianta você enganar o Senhor, não. Você pode enganar o homem, mas o Senhor você não engana, não. Ele está no caminho ali, falando com você. Ele te chamou para você obter o Espírito Santo, para você ter vontade de seguir a Ele, e muitos dormem. Meu Deus. Muitos estão no caminho que não conseguem enxergar a graça do Espírito Santo que Ele tem para cada um de nós. Não tem. As pessoas buscarão cada vez mais a idolatria, o engano e a verdade. Tem muitos aí se idolatrando. Ah, não, eu vou naquela igreja lá, porque naquela igreja tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Por quê? Que a comida que tem lá tem aqui. É a mesma coisa. Por quê? Porque você não dá atenção ao dom que Deus deu para vocês. Meu Deus. Aleluia. Não tem. Às vezes Deus dá uma bênção para vocês, um dom espiritual, e fica escondido. Deus. Meu Deus. Aquilo não fica perseverando, aquilo fica, sabe?
Por que a concupiscência da carne? Por que isso? Prazeres sexuais é a concupiscência da carne. O pecado que caminha com os homens é a concupiscência da carne, gente. A gente tem que ter cuidado com isso. Tudo que há na carne é sujo. Tudo. A coceira dos olhos, ambição. Como você é ambiciosa, né? Como você tem ambição daquilo. Você não quer perder aquilo que não pertence ao Senhor, nada pertence. Aquilo que você, eu tão adoro, é uma idolatria daquilo que você ganhou, que você tem. Cadê, gente? Por quê? Se apegar em tanto essas coisas. Às vezes a pessoa se apega que aquilo é uma idolatria para eles. Idolatra. É verdade. Entendeu? Ai, eu tenho aquele carro, mas eu não vou, não pode fazer, porque foi do meu pai, foi dos meus filhos. Por quê? Porque nada é nosso, nada vai para o céu. E para ir para o terceiro céu, você tem que perseverar no caminho estreito e tem que perseverar mesmo, gente. Meu Deus. Nesse caminho da salvação. Não adianta você ir para o outro lado. A soberba da vida, a ganância. Como é que pode, né? Às vezes nós somos gananciosos. O que é meu. Mas às vezes o irmão está precisando de algo mais do que você. Mas é meu. Ajudar o seu próximo como a ti mesmo. Fala, Jesus. Ajuda o teu próximo. Deus. Aleluia. Cuidado com a ganância, meu irmão. Porque você não vai ao terceiro céu, não. Meu Deus. Tu vai ficar no meio do caminho. Senhor da glória. O homem é escravo dos seus desejos pecaminosos. Meu Deus. A menos que Cristo liberte. Meu Deus. Aleluia. A menos que Cristo liberte. Meu Deus. Ele pode ter o teu pecado. Mas Cristo pode libertar aquele pecador. Amém. Basta ele querer. Basta ele clamar ao Senhor. Amém. Clama a mim e respondereis, coisa grande e firme que você não sabe hoje, mas você vai saber amanhã. Glória. Aleluia. Cuidado. Não existe liberdade sem Jesus, só escravidão. Liberdade sem Jesus não existe. Você vai ser escravo do mundo. Verdade. Meu Deus. É no mundo que você vai ser escravo. Cuidado com a porta larga. Cuidado. Pense antes de fazer. Às vezes o Senhor fala comigo. Cuidado com o que você diz. E eu tenho que analisar. Senhor, muito obrigada. Às vezes o Senhor está falando nos nossos ouvidos. Não tema, porque eu estou contigo, não te assombro, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço com a destra da minha mão. É assim? Aleluia. Não temas. Eu não posso deixar de temer esse Deus. Eu não posso. Porque eu preciso dele para me ter a minha salvação. Amém. O Senhor, Ele não quer o seu título nem o meu título. O Senhor não quer o quanto tempo você tem na igreja. Deus. O Senhor, Ele quer
que você adore a palavra dele em espírito e verdade. Amém. Glória É a só Deus. isso que ele quer de você. Aleluia. Não adianta ter título dentro da igreja, não, e não fazer nada. Na hora você está o quê? Se destruindo. Você aqui na igreja é uma coisa, lá fora você é outra. O que adianta estar na igreja? Se você está se destruindo. Deus. E para isso, para se tornar um vaso, o barro passa por 7 processos. São 7 processos. Meu Deus. A extração do barro, peneirar o barro, olha, as pedras, a raiz das árvores podres, os galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que não pertence ao barro. Tudo isso você vai ter que fazer. Meu Deus. Tudo isso nós temos que fazer. Peneirar o barro na gema do pó. Então nós temos que ser peneirados, transformados, renovados. Meu Deus. Precisamos disso, irmão, para crescermos. Porque sem crescimento espiritual, nós não somos nada. Nada. O Senhor fala que devemos ser corretos aos olhos deles. Devemos nos manter longe do pecado. E se pecarmos, devemos purificar as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Amém. Devemos arrependê-los e vigiar, Aleluia. para que ele não venha como ladrão de noite nos pegar de surpresa na nossa vida. Vigia, irmão, vigia. Vigia até no modo de você agir. Porque se você é santo, precioso na vida do Senhor, tem que vigiar. Até na hora de tu falar. Cale a boca. Cale a boca. Ajoelha, porque o único que vai fazer por você é Ele em cima. Ninguém vai fazer mais por você no seu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Não vai. Não adianta você ir para qualquer outro lugar. Porque é o Senhor que vai fazer. Então, cuidado. Não adianta você falar com cicrano, ai, a minha vida, ai, não sei o quê. Não, fala direto com Deus. Aleluia. Fala com Ele. Porque o Senhor vai falar com você. Aleluia. Deus tem a chave. E por isso Ele abre a porta e fecha. Por isso, fecha a porta aberta. Mas, mesmo fraco, como somos, pela graça de Deus, podemos obedecer a sua palavra. Mesmo fraco, obedece a palavra do Senhor. Porque é no morno que você vai ser esquentado. Não é no morno. É no morno mesmo, gente. É ali que você vai se esquentar. Seja morno no caminho dele. Seja frio mesmo. Porque Deus vai chegar, ó, te resgatar. É o que Ele vai fazer por você. Não devemos nos gloriar naquilo que temos ou aquilo que somos. Devemos conhecer as nossas limitações. Você conhece as suas limitações para com Deus? Palavra espiritual. Devemos ter cuidado com postura de indecisão, de um pé com Deus e outro com o mundo. Que eu estava falando. Cuidado com um pé com Deus e outro com o mundo. Cuidado, irmão. Às vezes você está ali com um pé com Deus e outro. Ah, mas o mundo está me chamando.
o que você vai fazer? Você vai se auto-se-destruir. Acabou para você. Agora que você estava com o Espírito Santo de Deus, vai ser jogado no lixo. Simplesmente assim. Eu quis falar essa palavra porque nós temos mesmo que se fortalecer mais e mais. Porque nós estamos dormindo. Cada dia nós estamos dormindo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém. Nem a angústia, nem a potestade. Eita glória. Nada podendo separar desse amor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Até nas horas das tuas tribulações, você tem que orar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu boto a minha vida nas tuas mãos, porque é o Senhor que está comigo. Amém. É o Senhor que me transforma. Não há outro Deus, irmão. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado com o mundo lá fora. O mundo não vai te obedecer nunca. O mundo vai se auto-destruir. Cuidado com isso. Força. Isso agora tenha uma decisão para ter Deus no coração. Tenha força. Agora toma a decisão para ter Deus no coração. Amém. Aleluia. Né? Amém. Mas dentro de mim vivo com as minhas carnes, segundo a lei do pecado. Mas não é assim. Você consegue, o bem que você consegue fazer, você não faz. Você só faz o mal. Que você não pode, você pode fazer, você não faz. Mas aquilo que você não pode fazer, aí você faz. E é desse jeito. E é sempre assim. Irmão, não vou muito me demorar, porque eu não sei se já está na hora, né? De fazer, de falar, mas o Senhor fala assim: o bom combate deve ser bem lutado. Por isso, é nosso dever estar atento à Escritura e também dar bom exemplo de Cristo e da sã doutrina. Nós temos que dar um bom exemplo. Nós somos escolhidos. Escolhidos espiritualmente. Irmão, muitas das vezes o Senhor fala assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas para seguirmos Jesus, temos de submeter 3 condições. Vocês sabem quais são? Não. Fala, irmã. Negar nós mesmos, Aleluia. tomar a nossa cruz e obedecer o Mestre. Amém. Nega você mesmo. Toma a cruz do Senhor e obedece o Mestre. Só Ele que nós temos que obedecer. Não é marido que chega perto da você não vai porque meu marido não vai deixar eu vir. Não, meu irmão. Salvação é de cada um. É de cada um. Meu marido não é crente, mas ele já chegou para mim falando assim para mim: você não vai para a igreja? Eu falei assim: olha, tudo nessa vida, mesmo você falar que eu não vou na igreja, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da minha salvação. Aleluia. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele sonhou. Ele sonhou que tinha uma capa preta assim, pegando ele, abraçando ele. E o que o Senhor chegou no coração dele e falou assim: não, esse aí você não leva não, que eu tenho um propósito na vida dele. Aleluia. Ele sonhou isso e falou para mim. O Senhor não falou comigo não, o Senhor falou com ele. Aleluia.
Ele fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pode falar com um mendigo na rua. E Ele vai falar. Entendeu? Aí eu fui numa igreja com ele, que ele sentiu vontade de ir para a igreja. Quando eu chego lá na igreja, eu não conhecia ninguém. Lá no altar, chegaram perto dele e falou a mesma coisa que ele sonhou. Confirmação de Deus. Nesse dia ele não falou mais nada para me deixar de vir à igreja. Porque o Senhor cuidou de mim. Amém. Porque se eu prostrasse, talvez eu não teria minha salvação. Eu teria morta pelo pecado. Então, meu irmão, cuidado, tá? Fecha a boca e fala com o Senhor. Agradeça esse Deus. Amém. Eu só vou